Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui com esta banqueta de pinos que eu fiz. Eu fiz pra mim, mas ficou muito pequena, acabei dando pro meu sobrinho. Ele tá me perturbando muito para pintar essa banquetinha e eu não vou deixar ele me atrapalhando desse jeito. O pinus é uma madeira muito porosa, faz muita farpinha. Se você pintar desse jeito, a pintura vai ficar toda arrepiada. Eu vou usar esta seladora da Sparlac. É uma seladora à base de água, vocês vão me ver trabalhando muito com essa seladora. Então olha, aqui o que eu vou fazer? Eu tô com uma lixa gasta já usei essa lixa, número 100. Vou procurar aqui onde está áspero, mas não adianta você ficar lixando a vida inteira, só para tirar as partes mais ásperas que estão para fora. Porque o que acontece? Quando você aplica a seladora, quando seca, esses fiapos aparecem tudo de novo. Você vai ter trabalho dobrado. Olha, já comecei a aplicar a seladora. Aplica no sentido dos veios. Ó. Se você aplicar assim ao contrário, vai acumular produto entre os veios. Então, segue o sentido dos veios na madeira. Uma demão é suficiente. Não deixa assim, ó, esse excesso aqui. Ó. Tira sempre com um pincel. Seladora não é legal usar rolinho, gente. É legal aplicar na trincha mesmo. Você vai aplicando aqui, a madeira tá crua, tá porosa, mas com o tempo você vai ver que ela vai sumindo, ela vai chupando. Deixa isso acontecer. Não vai pincelando, que você tira o produto. Ó. Só estica e deixa. Quando ela secar, ela perde esse aspecto leitoso, fica totalmente transparente. Aí você já pode lixar. Pessoal, a seladora já secou por completo. Com a esponja abrasiva eu lixei essas partes arredondadas, que é mais fácil, e essas partes que estão mais lisinhas, sempre no sentido dos veios da madeira. Ó. Agora sim, pessoal, minha peça está totalmente lixada. Se você pudesse passar a mão, você ia sentir isso aqui como uma porcelana, toda lisinha. Enquanto sua peça não estiver assim, você não pode começar a pintura. E depois de tudo lixado, nós vamos usar um pano úmido. É só para retirar a poeira mesmo. Como é uma tinta feita com corante de bisnaga, sempre tem que ir mexendo durante a aplicação. Toda pintura, pessoal, a gente começa pelo lado de dentro. Depois a gente vai para fora, não precisa ficar com medo de borrar. Segura aqui para você não pesar a mão, segura bem em cima, bem na pontinha do pincel. Estica a pincelada. Não fica fazendo esse vai e vem aqui, porque você vai tirando a tinta. Uma trincha com pelos fartos e macios. Dessa forma você carrega bastante tinta, porque mesmo selada ela chupa um pouquinho de tinta assim. Quando seca vão aparecendo as falhas, isso é normal. Na segunda demão elas cobrem tudo. Aqui, pessoal, eu isolei as partes onde eu não quero pintar. Eu já estou acostumado a fazer pinturas, eu não faço lambança com tinta. Agora, se você não tem muita prática, forra o seu chão. O jornal, um plástico, porque essa tinta, se cair no chão, ela gruda, vai ser difícil para você tirar, você vai precisar de removedor. Eu estou dando aqui uma lixadinha porque eu encontrei alguns pontos crespos sim. Agora, com uma trincha seca ou um pano seco, você tira toda a poeira do lixamento. Estou terminando a segunda demão. Aqui eu tracei com um lápis uma linha curva e agora eu vou com a mesma cor. Ó, não põe muita tinta, não. Agora é uma coisa mais difícil. Acompanha mais ou menos a linha, ó. Você vem aqui, não aperta, ó. Você consegue fazer essa curvinha aqui. Vai pintar tudo seguindo esse traço que você fez. A lateral acompanha. Vai precisar fazer isso 2 vezes para aplicar 2 demãos. Este trecho aqui eu vou pintar de vermelho. Eu dou primeiro as 2 demãos de azul, depois as 2 demãos de vermelho. Então vai borrar tudo. Apliquei já a segunda demão, ó. A segunda demão é uma maravilha, já é facinho, ó. Pessoal, aqui nesse vermelho eu já vou trabalhar com outro material, tinta PVA artesanato da Acrylex, mas pode ser qualquer marca, vermelho escarlate. Então aqui eu já vou trabalhar com um pincel artístico. Esse aqui é o pincel chanfrado, é o pincel angular. Por quê?
ele vai permitir que eu entre nesses cantinhos aqui sem borrar. Com este pincel, olha, eu consigo deslizar tranquilo, esse biquinho entra. A primeira demão vai ficar bem ralinha, é normal. Se você achar mais fácil, use um pincel menor. Aqui um pequenininho, para quem tem pouca prática, dá mais resultado. Esse aqui, por exemplo, é menor, é o mesmo pincel, mas é menorzinho. Pincel artístico é outra coisa, gente. Pintura bruta eu até uso trincha, mas a pintura mais delicada como essa que eu vou fazer agora, precisa um pincel artístico. Ninguém merece essas trinchas de construção civil. Nesse trabalho aqui elas vão deixar um resultado muito grosseiro. Agora aqui, gente, paciência. Eu vou ter que seguir este lado aqui, vai ser bem ruim, mas ó, começar devagar. Aqui você tem que aplicar camadas finas, viu? Se você vier com camada grossa, você vai se complicar nessa pintura. Aqui nesse cantinho, olha, com este bico do pincel, mesma coisa, você não vai pressionar, só vai ali no cantinho. Aqui a dificuldade é porque o veio está acima, se o veio tivesse ao contrário, aí seria bom. Então o veio ele segura um pouco a tinta. Você faz a beiradinha aqui, ó, deixa 1 milímetro, é assim que eu trabalho, tem gente que trabalha diferente. Você vai só no traço do pincel, dá uma aberturinha no pincel, ó. Leva. Então aqui, ó, você vem puxando no biquinho do pincel, ó, você vai trazendo, usa o dedo como apoio. Tem essas duas maneiras. Depois que você pega a prática, faz isso brincando. Você passou, fica um excesso aqui, você já puxa ele pro centro, ó, e já vai esticando. Porque senão fica uma marca, um rastro de tinta, e aí fica muito esquisito. Toda a pintura base finalizada. Aqui no encosto e no assento eu vou fazer mais uns trabalhos ainda, mas para isso essa tinta tem que secar muito bem. Eu tô pintando aqui o uniforme do Homem-Aranha. Eu fiz aqui essa divisão porque são as cores do herói. Aqui, olha, eu tô pintando uma aranha estilizada. Gente, tem coisa que eu nunca aprendi na vida, foi desenhar. Eu fiz aqui da minha imaginação. Fiz imitando um corpo aqui, esse aqui seriam os quadris do Homem-Aranha e aqui o centro do uniforme. Peguei desenhos na internet e eu fiz no olho mesmo. Eu não mostrei, gente, porque eu não tenho habilidade com desenho. Eu nem sabia se ia dar certo, eu estou tentando aqui. Porque isso aqui, uma cadeira, vai ser usada logicamente para sentar, vai ter muito atrito aqui. Então ou eu desenho ou eu aplico stencil ou molde vazado. E para fazer tudo isso aqui, ó, esses traços, tá parecendo mais uma aranha em cima da camisa do Flamengo. Para fazer esses traços eu usei esse pincel bem fininho chamado pincel liner, porque ele faz linhas. Para trabalhar com esse pincel você precisa diluir a tinta em água, porque senão você não consegue trabalhar. E gente, vou ser sincero, eu não tenho habilidade com esse pincel também. Eu trabalho muito pouco com pincel liner, é questão de praticar. Eu tô com dois aqui, um mais longo, um grosso, outro, esse aqui é bem fino, é o número 0. Não dá pra ver, mas eu já tracei a aranha aqui com o lápis e eu vou seguir o lápis, ó. Testa ver como é que tá o traço. Ó, ele tem que escorregar assim. Eu já vou traçando aqui, o meu dedinho fica de apoio para eu não bobear. Não pode apertar, gente. Se você apertar, ele fica um traço grosso. Você só encosta a pontinha e acompanha. Essa tinta que eu estou trabalhando, pessoal, é o esmalte sintético base água preto. Eu fiz o risco a olho, na mão mesmo. Primeiro eu circundei com o pincel e depois eu preenchi a parte de dentro. Fica bem facinho assim. E aí você junta as perninhas, não fica defeito.
aqui uma teia aqui. É a teia que escapou aqui, ó. A teinha do Homem-Aranha arrebentou. Nesse trabalho aqui, a mão livre, se você quiser fracassar, é só você buscar a perfeição. Não busca a perfeição em artesanato, porque a perfeição não existe. O resultado mesmo você só vai ver depois que você terminar. Aí você vê onde você precisa melhorar. Eu ia pintar de azul e vermelho só, mas quem já me conhece sabe. O problema é que eu começo ali um projeto, depois eu vou mudando. Quando eu vejo, eu pintei a Mona Lisa e não percebi. E é assim, pessoal. Vai fazendo devagarzinho. Não menospreza o seu trabalho, não. No final você vê, vamos ver o que vai sair aqui. Aqui na traseirinha da aranha, na cabecinha dela, eu vou fazer uma luz seca. Peguei um pincel Pitois, que é um pincel que ele não tem começo nem fim. Ele é redondinho assim. Coloquei um pouquinho de tinta branca e ó, vou tirar bem, vai ficar quase seco aqui. Não fica quase nada aqui. Ó. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma luz aqui no meio da aranha, para dar um pouquinho de volume nela. E aqui na cabecinha dela também. Pra não ficar aquela aranha preta. O pincel é quase seco mesmo. A tinta tá bem diluída. Eu fiz uns traços aqui, ó, com lápis. Bem sutil, tá até difícil de enxergar aqui. Para você trabalhar, você diluir bem a tinta. Esse pincel é bem longo. É o liner número 4. Agora encosta aqui, você tem que deitar ele. Deita e traz. Aqui você levanta bem tranquilo. Carrega bastante tinta para você dar uma demão só. Pode ser que na segunda demão você não acerte, você vai alargando. Então é melhor ficar estreito do que largo demais. Aqui também na lateral eu desço, ó, encontro na lateral aqui. Olha, pessoal, para fazer a face do Homem-Aranha, eu já peguei um desenho na internet e desenhei a mão livre. Eu fui olhando e copiando. Desenhei aqui um rosto oval e esse desenho aqui tem bem mais perspectiva. A cadeira ali faltou perspectiva, então não ficou parecendo uma teia, ficou parecendo um telhado. Parece uma aranha em cima de um telhado. Aqui não, aqui eu segui a perspectiva e tá realmente parecendo uma teia. Primeiro eu contornei aqui, eu fiz o desenho, marquei com lápis. Depois eu vim na parte de trás e peguei um grafite. Isso aqui é um lápis preto bem forte, parece um giz de cera até. E eu passei, ó, bem forte, porque se eu usar carbono ali, eu posso manchar a pintura no carbono. Então eu fiz aqui uma grafitagem. Agora eu só contorno o desenho novamente na cadeira e posso transferir com essa grafitagem para o lugar que eu vou pintar. Se você não quiser fazer isso, você pode usar aqueles carbonos amarelos de costura, porque eles não mancham. Como eu não tenho aqui, eu apelei para esse tratamento. Agora eu já posicionei o desenho no local, olha, já centralizei aqui mais ou menos. E a última coisa que eu preciso é que esse desenho se mova. Então, estou prendendo aqui, ó, com fita crepe, estico bem e jogo lá para trás. Para que ele não se movimente, porque na hora que eu mexer, se tiver alguma falhinha, eu tenho que corrigir. Quem já passou carbono sabe disso, né? Aqui, olha, de princípio eu vou passar primeiro o contorno. Somente esse contorno ovalado e mais nada. Ó, pessoal, fiz o contorno aqui. Talvez não dê para ver direito, mas está todo o contorno aqui. E agora, olha, eu tirei, mas eu não tirei a parte de baixo. Ó, tá até vincada aqui, ó, porque depois eu vou ter que retornar ao mesmo lugar aqui, ó, e prender. Eu dei 2 demãos de vermelho escarlate com o pincel angular. Com esse pincel angular aqui, ó, você consegue trabalhos bem precisos. Você consegue acompanhar certinho o movimento do desenho sem borrar a superfície.
Mesma coisa do desenho aqui de cima, ó. Tem que aguardar secar muito bem esta tinta para poder transferir o resto dos desenhos da teia aqui. Olha aqui, pessoal, podem ver que eu já transferi a imagem para o meu substrato. Eu já tenho a minha tinta bem diluída. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher os olhos, a parte preta dos olhos, que essa parte de fora aqui é mais grossa. Porque depois fica mais fácil de eu me concentrar aqui no trabalho. Se eu fizer as teias primeiro, eu vou ficar enxergando só a teia aqui e não vou ter uma direção. Então aqui é o seguinte, eu vou usar o pincel liner número 0, que ele é bem fininho, e vou preencher, olha, tranquilamente aqui, ó. Uma demão só. Deixa eu deixar em perto que vocês vão olhando aqui, para vocês não pintarem errado aqui, senão vai ter que arrancar a tinta. Traça ali primeiro na linha, primeiro ali, né, na divisão das linhas. Depois você vai preenchendo as lacunas. Agora não mexe mais, não fica buscando perfeição. Pessoal, agora eu estou traçando os traços da teia. Eu estou primeiro aqui, ó, traçando os traços menores para deixar os maiores por último. Apoie o dedo aqui agora, ó. Traço aqui um traço bem fininho, acompanhando o risco. Tenta fazer o mais fino possível para não ficar aquela coisa grosseira. Ó, aqui tem um tracinho no canto, eu já vou puxar aqui. Então fiz os menores primeiro, porque aí eu não me confundo. Ó, aqui tem um bem grande. E aí eu fujo da linha do olho que ainda não está seco. Eu começo lá dentro do olho, no preto, deito o pincel e venho só escorregando, não pressiona. Não precisa ter medo, gente. Traçou torto, é igual quando você põe um comentário idiota na internet, apaga que dá tempo. Como aqui eu não quero usar a borracha para depois apagar as linhas do lápis, então eu estou tendo cuidado de seguir bem certinho o risco do lápis. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer as linhas horizontais. Olha, aqui é côncavo e convexo. Na parte de cima da testa dele eu estou de cabeça para baixo, eu estou no convexo, e aqui eu estou numa linha côncava. Você escolhe o que você tem mais facilidade. Eu tenho mais facilidade em fazer o côncavo do que o... Na verdade eu tenho facilidade para fazer os dois. Então para mim tanto faz. O que tá ruim aqui é que esse olho ainda não secou direito. Então se eu não tomar cuidado, eu vou borrar tudo aqui. Então aqui, ó, começo ali no tracinho, mão muito leve. Já levei. Aqui é falta de espaço que tá me atrapalhando, gente. Não tem como eu colocar minha mão ali. Aí eu tenho que vir ao contrário. Agora saiu dali, fica mais fácil, ó, tem mais espaço. Agora eu já vou direto. O traço certo é mais bonito. Não deixa nenhuma linha descontinuada, a gente interrompendo, que fica feio. Conforme você vai trabalhando com esse pincel, você vai pegando habilidade com ele. Eu tava bem destreinado, eu confesso. Ó, não faça a parte de fora aqui, porque depois você não tem como entrar lá no centro. Então você vem, ó, deixa essa parte de fora aqui, ó. Agora você continua aqui, senão você fica sem saída. Uma outra forma de
de limpar, corrigir também é um pincel chanfrado, ó, molhado em água. Melhor coisa do que aquele paninho. Você corrige tranquilo essas imperfeições, ó, tá vendo? Você limpa, já deixa tudo certinho. Pessoal, tô aqui nos momentos finais, falta cobrir o olho ainda aqui de branco. Já fiz todo o contorno da cabeça. Agora eu vou fazer o contorno aqui, ó. Este contorno aqui do corpo. Que na verdade não é o corpo, é o meio do uniforme. E aqui eu vou diluir bem a tinta porque é uma linha muito longa. Vou apoiar meu pulso. Vou segurar aqui em cima no pincel para não pesar a mão. E vamos, sem medo. Para o olho, pessoal, eu estou usando o pincel chanfrado número 10 da Condor. Com o pincel chanfrado eu consigo abranger melhor essas áreas. Estou usando aqui esmalte sintético branco da Coral. Pode ser qualquer tinta branca, e aqui eu não tinha tinta acrílica preta, então usei o esmalte sintético preto. Então agora para combinar tudo eu estou usando esmalte sintético também. Brilhante, porque senão fica a coisa fora do contexto. Com o pincel chanfrado eu consigo entrar nesses cantinhos e consigo inclusive fazer este biquinho aqui, ó. E aqui eu vou com muito cuidado para não invadir a parte preta, porque senão eu vou ter que corrigir. Aqui eu já estou com a tinta pura, porque eu não preciso percorrer áreas grandes com a tinta. Agora aguardar a secagem, vai levar umas horas porque eu coloquei uma camada bem espessa nos olhos. Pessoal, agora chegou a hora da gente partir para a finalização, que é o verniz. Considerando que é uma cadeira, vai ter muito atrito mecânico aqui, eu não vou usar o verniz à base d'água, verniz acrílico que eu costumo usar nos meus trabalhos. Eu vou usar o verniz à base de solvente. Este é o verniz Copal da Sparlac, mas não precisa ser exatamente o Copal, verniz transparente. Esse aqui é o Copal, é muito fácil de aplicar, muito gostoso de trabalhar com ele. Ele não fica empastelando como outros vernizes. Ele tem secagem rápida, aqui tem toda a descrição na embalagem, forma de uso. Diluição é 10% de água ras, porque é a base de solvente. Secagem vai mais ou menos 2 horas ao toque e 24 horas ao total. Vou aplicar começando pela parte de baixo. Lembra que eu falei na pintura? Primeiro a parte de baixo a gente aplica, depois a gente não toca mais. E depois a parte de cima. Aplico segunda demão, depois de 8 a 12 horas da aplicação da primeira. Aqui eu já diluí neste copinho o verniz com 10% de água ras. Eu tenho aqui 100 ml de verniz, coloquei 10 ml de água ras. Olha, é um verniz bem líquido, muito bom de aplicar. Mas para aplicar isso e não ficar marcas, eu vou usar uma trincha de pelos macios. Não pode ser aquele duro, porque vão ficar as marcas do pincel. Pode ser rolinho também, rolinho preto, amarelo ou não. O amarelo vai ser deteriorado pelo solvente do verniz. E aqui eu vou usar este pratinho de porcelana para eu depositar o verniz que eu vou usar aqui e também descansar a minha trincha, porque isso aqui mela tudo, gente. Forra chão, se precisar coloque luvas. Ele tem cheiro muito forte, local ventilado, janelas abertas, de preferência ao ar livre, faça esse trabalho. É aconselhável usar máscaras porque ele tem um cheiro bastante forte. Olha pessoal, aqui no envernizamento, o mesmo processo da pintura. Junta bem as cerdas do pincel, pega uma carga de verniz e não sai, ó, pingando assim, ó. Não vai assim que você vai lambuzar tudo. Tira o excesso aqui, ó, na beiradinha, principalmente aqui que nós temos essa trave, ó. Coloca o pincel aqui, eu ponho mais ou menos no meio, ó, alarga a cerda dele e suba, esticando. Se você deixar excesso, ele vai escorrendo, vai fazendo aquela lista de verniz aqui, horrível. Olha ali em cima, ó.
Então aqui você não faça pressão, ó, retira apenas. Se você fizer pressão, você descarrega verniz aqui, ó, nesse final. Você coloca aqui, ó, só tira a pressão, levemente você retira o pincel. Não coloca aqui, aperte que você solta todo o verniz do pincel. E se você ficar pincelando a vida inteira, você retira o verniz que você já aplicou. Aqui é difícil para fazer isso, eu vou vir de lado. Eu já estico no sentido do veio da madeira também. Vernizar é sentido de veio de madeira. Mesma coisa da pintura. Não é necessário mais do que 2 demãos. Olha, aqui no finzinho eu já aproveito, ó, e já faço esse pedaço aqui, ó. Agora que eu já demonstrei, eu vou ser um pouco mais ágil. Já fiz toda a parte de baixo, tudo aqui. Agora eu assento por último. Eu dou uma pincelada farta no meio e depois eu começo a esticar. É melhor do que ficar repondo o verniz do pincel toda hora. Estica, mas cuidado para não começar a escorrer para os lados. E agora não tem nem onde pegar mais. Tá todo coberto de verniz. Vai ter que ficar assim agora até amanhã cedo. E este é o resultado final. Quando seca, o verniz fica transparente. Ele é meio amarelado, parece que vai amarelar tudo, mas depois ele fica transparente. E agora no final do vídeo eu vou deixar aqui a reação do meu sobrinho recebendo essa cadeira. Ele não sabe que eu estou pintando ainda. Eu disse que o pé da cadeira tinha quebrado e eu estava arrumando. O que tem aqui? Você pintou minha cadeira. Olha o pé dela. É só o pé! Não! Olha ali, ó, fica louco. Você vai ver só o pé. Aqui, ó. Olha o pé. Olha o pé dela. Tá azul. Tá bonito ou tá feio? Tá bonito. Ó! Pera aí. Aqui não vai ser a mão. Não, não põe a mão, não. A teia. O que é isso? A teia do Homem-Aranha. Olha A teia. ó. Meu Deus! Já secou, Ana? Já, pode sentar nela. Nossa. Ficou feia? Ficou bonito. Muito bonito? Pode pôr a mão. Fica assim. O que fala? Deus abençoe. Amém. Nossa. A aranha tá em cima do telhado. Ficou parecendo uma aranha em cima da camisa do Flamengo. Essa coisinha preta nos braços dele. São os riscos do uniforme. Gostou da aranha? Sim, sabe que não era um mosquito. Leva ela embora. Olha lá, ó, dá tchau. Dá tchau pra turma do canal. Tchau. Amei minha cadeira. Amém da cadeira. Nem lembra mais do Gui, né? Da sopa de macarrão. Cresceu. Eu quero paz na minha vida. Mas ele tá aqui, querendo sopa. O que você quer? Hã? É popa? Pronto, leva embora. Pode levar. Pode sentar nela. Girafa ou é Homem-Aranha? É giranha, né? É, Homem-Aranha. Agora eu vou chamar minha cadeirinha de Homem-Aranha. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. Eu vou ficando por aqui, cheguei ao final de mais um vídeo, graças a Deus. Convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixo a todos um grande abraço e espero a todos vocês no próximo vídeo.